Se o Brasil tivesse a produtividade média da Austrália, nós seríamos 3 vezes mais ricos. Recentemente eu fiz um vídeo atacando aquele mito de que o Brasil é pobre porque a gente exporta soja e milho, e na verdade a gente deveria exportar computadores e carros, mostrando para vocês que países como a Austrália ou Nova Zelândia também exportam commodities e eles são muito mais ricos que a gente. E isso é porque não tem a ver com o que você produz, mas o quão produtivo você é produzindo isso. Então se você fizer muito de soja ou chips de computadores, você vai ganhar dinheiro. E recentemente me apontaram um estudo da FGV também que faz uma comparação que é o seguinte. Eles perguntam, olha, o Brasil de fato tem muito mais população trabalhando em agropecuária do que em indústria e serviços. E se a gente então pegasse a população brasileira e colocasse eles nas mesmas proporções que, por exemplo, os Estados Unidos, ou seja, ao invés de ter lá 18% da população na agropecuária, colocasse 1% e coloca a galera em indústria e serviços. O quão mais ricos nós seríamos? Bom, 50%, porque a indústria e serviços são mais produtivos do que a agropecuária de maneira geral, então a nossa riqueza subiria 50%. Agora, se a população brasileira ficasse distribuída na mesma coisa que é hoje, 18% em agropecuária e o resto lá em indústria e serviços, mas nesses setores a gente tivesse a mesma produtividade que os americanos, quão mais ricos nós seríamos? 4 vezes. E eu usei o número da Austrália na abertura, porque o número americano, tá aqui a tabela para você dar uma olhada aqui, os números americanos de produtividade são muito mais altos, sim, mas nos Estados Unidos você tem uma estrutura de subsídios muito maior, especialmente em agricultura, e essa história de taxa de juros 0 a 8 anos lá, que durou acho que 7 ou 8 anos, a inflação toda que eles tiveram, a inflação de base monetária, não de inflação de valor, mas enfim, eles têm um sistema todo ali um pouco... Vamos pegar um exemplo um pouco mais livre, bem mais livre mercado, que é a Austrália. E você vê que a Austrália tem também uma produtividade agrícola muito similar à americana e uma industrial e serviços, ok, menor, e significativamente menor, mas não é aquele fim do mundo, né? Compara com o Brasil, por exemplo. Isso também tem muito a ver com o fato de que eles são muito mais recentes. Os Estados Unidos têm uma estrutura estabelecida muito maior e pode ter algumas outras coisas aí. O fato é, 3 vezes já estava muito bom de riqueza. Eu prefiro a Austrália como comparação. Especialmente porque a Austrália é um país que exporta muito mais commodities, a economia deles é muito baseada nisso, a maior exportação deles é minério de ferro, e a Nova Zelândia também é muito similar, mas a gente não tem os dados aqui da Nova Zelândia. Então isso é o que as pessoas precisam entender assim muito fundamentalmente. Não é sobre, mas o Brasil só produz leite. Mas cara, se a gente produz esse leite que nem americano, minha nossa senhora, e eu falo, tem os Qatar ali fazendo petróleo, mas não, o dinheiro tá no leite lá, porque você tem os brasileiros ricão pra caramba. Claro, exagero, mas é uma noção estranha e vai um pouco a ser até contrário ao que você ouviu nas suas aulinhas de geografia e história ao longo da sua escola lá do ensino no MEC, mas é o que você faz na sua vida. Se você quer ganhar mais dinheiro, o que você faz? Você fala, eu vou arranjar um emprego na indústria. Não, você vai estudar. Ou se você quer ser mais produtivo no seu trabalho, o que você faz? Você compra um equipamento melhor, ou você tenta entender como usar o seu equipamento de uma maneira melhor. Você vai fazer coisas que aumentam a quantidade de unidades de seja lá o que for que você faz, que aumenta a quantidade de unidades que você produz. A raiz de tudo é a produtividade. E daí vem a pergunta, mas então como é que a gente pode subir a produtividade do Brasil? Bom, tem vários jeitos, mas você pode resumir em 3. Tecnologia, ou seja, métodos de fazer alguma coisa, equipamento instalado e acaba se relacionando aos dois, injeção de capital, a quantidade de capital que você tem para investir em produtividade bruta. O Eugene Bombaver, que sacou, foi o primeiro cara que descreveu o capitalismo certo, na verdade, e curiosamente criticou bastante o Marx, mas ele explicou que, assim, o jeito de você ser mais produtivo, de você ter a maior riqueza numa sociedade, se você quiser construir uma casa e você bate palmas, você dá uma casa.
Sim, seria de fato o jeito provavelmente mais eficiente de construir uma casa fora poderes mentais. O problema aí que o Mani aponta é que esse caminho é muito roundabout, é um caminho indireto. Porque se você quiser, por exemplo, ter pedras para construir uma casa, você pode fazer o caminho mais direto, que é ir lá numa parede de pedras e começar a socar elas. Mas não vai dar muito certo. Você vai ter que, antes de obter as suas pedras, fazer vários outros caminhos diferentes, criando novos equipamentos e tecnologias e tudo mais, para então ir lá e tirar as pedras da montanha para fazer uma casa. E isso envolve investimento de capital. Porque essa é uma grande sacada da escola austríaca de economia, que é, você precisa de capital para comprar fatores de produção que vão aumentar a sua produtividade, e com esse aumento de produtividade você vai pagar esse capital. Então assim, se você vai tirar um empréstimo que vai te custar 100 mil reais, mas aquilo que você está comprando produz 300 mil reais para você ao longo desse empréstimo, vale a pena, porque você vai então subir a sua produção em 300 mil, 100 mil você paga o empréstimo, 200 mil é lucro. Eu estou exagerando na margem um pouco, claro, no mundo real é muito menor, mas você entendeu a ideia. Só que antes disso, você precisa ter esse capital disponível para você emprestar. E daí você pode falar, e é fácil, é só trazer o BNDES, rola para dentro da impressora e pau e bola. O problema é que ué, por que não funcionou literalmente todas as vezes que foi tentado isso no mundo e só criou bolhas? Porque isso se trata de crédito falso. Isso é nova injeção de dinheiro, não é dinheiro economizado. Isso é só uma injeção de dinheiro falsa que vai criar um ciclo econômico. Então isso não funciona. O que você precisa é que as pessoas prefiram consumir menos hoje e escolham economizar esse dinheiro seja então disponibilizado para quem vai tentar investir ele em produtividade. Quando mais dinheiro for economizado, a taxa de juros real de fato desce, não é dinheiro impresso, é você escolhendo economizar mais, e isso disponibiliza mais capital para que ele seja investido em produtividade. Daí os empreendedores vão tentar fazer isso. E daí com este capital, eles vão então adquirir tecnologia e instrumentos de produção, instrumentos brutos. Quer dizer, não adianta você só ter uma escavadeira, você também precisa ter o piloto, mas não adianta você só ter o piloto, você precisa ter escavadeira, né? Você precisa ter os dois aí. E esse investimento também é uma coisa complicada, e aí que o Brasil atrapalha, quer dizer, já atrapalha na hora de você economizar dinheiro, quer dizer, inflação. Você, vou economizar dinheiro, a inflação vai roer tudo, então dane-se, eu vou torrar em cachaça hoje. Então o brasileiro não economiza. Vou economizar dinheiro, economiza onde? Economiza na coisa mais improdutiva que existe, que é título de tesouro direto, quer dizer, você está emprestando para o governo torrar. Não vai produzir porcaria nenhuma isso. Aí o que acontece? O governo roda aquele déficit ferradamente gigantesco, uma dívida gigantesca, engole todo o crédito disponível na economia e faz com que o juro real para quem quer produzir de fato alguma coisa seja altíssimo. Porque por que você vai você tentar produzir alguma coisa, investir, empreender, fazer alguma coisa complicada, quando você pode estacionar o seu carro no Tesouro Direto e ganhar 10% ao ano? Por que você se daria o trabalho, meu irmão? Aí você já tem um problema. Agora, digamos que você conseguiu o crédito. Legal, eu consegui o crédito, eu consegui encontrar alguma coisa extremamente lucrativa para aplicar isso. Beleza. Vou investir. Não, você não vai. Bem-vindo ao Brasil. Vou fazer uma coisa. Não, você não vai. Vai embora. Simples. Você vai ter que passar por uma papelada gigantesca, toda a estrutura burocrática e institucional que basicamente impede você de empreender, e em boa parte existe, foi criada e desenhada para impedir você de empreender. Você pode apontar isso para, por exemplo, as agências de regulação. O intuito explícito delas é impedir que você entre no mercado, é fechar o mercado para proteger uma galera. Essa é a origem histórica de uma agência de regulação, inclusive. Outro vídeo sobre isso vai vir, mas enfim. Mas digamos que você vai então aplicar esse crédito, ou você traz um crédito internacional. Pera, não, você não vai trazer um crédito internacional, sabe por quê? Porque existem legislações no Brasil que dizem, não, você não pode investir no Brasil nisso. Por exemplo, até recentemente, agora mudou, mas até recentemente a gente tinha uma lei que limitava a quantidade de capital estrangeiro numa empresa aérea no Brasil. Então você fala, nossa, eu vejo que no Brasil existe uma oportunidade no mercado de transporte aéreo, eu vou lá investir capital. Aí você chega lá no Brasil, bate na porta e fala, eu quero gerar emprego, eu quero aqui investir aqui nesse país para melhorar a vida de vocês. Aí o governo chega lá e fala, não, morra, vai embora, eu não quero você, foda-se, tchau, você não pode investir aqui. Mas eu vou ajudar todo mundo. Mas o governo criou uma lei que diz que você não pode, então morra. Então você vai fazer isso. Mas digamos, você conseguiu trazer o capital, você conseguiu investir no Brasil, aí vira a pá lá do presidente ou da presidenta e ela resolve destruir o seu mercado.
Legal. Vou fazer o quê? Você já pulou todas essas barreiras, aí você começa a fazer um investimento, algum político resolve que dane-se você. Ele vai lá, passa uma lei e acaba com o seu negócio, ou passa uma MP, ou faz o que ele quiser, acaba com o seu negócio. Tá bom. Mas digamos que isso não aconteceu, e inclusive você vai até considerar isso, né? Você falou, vou investir no Brasil. Mas vem cá, cada sempre tem algum presidente louco lá que faz alguma coisa retardada, então eu não vou colocar meu capital lá. Você já tem esse problema. Agora, digamos que você passou por tudo isso. Você vai investir o seu capital, você fala, bom, então agora eu vou colocar, vamos fazer uma fábrica aqui, produzir alguma coisa no Brasil, vamos importar umas máquinas. Não, você não vai. Não, você não vai, porque você vai ter que ter um monte de licença pra fazer isso, vai demorar um puta trampo de tempo pra você conseguir fazer o contrato e tal, chegar a máquina, vai chegar no porto, a alfândega vai parar o negócio, vai dar um canal vermelho no teu troço, vai cobrar uma porcaria de coisa, vai levar semanas para liberar isso aí, isso se não rolar propina, porque rola. Ok, beleza. Aí você vai tirar o troço lá do Porto de Santos para subir para São Paulo. Aí você descobre que o frete do Porto de Santos para São Paulo é mais caro do que o frete de Xangai para Santos. Tá bom. A máquina chegou. Já é uma máquina muito inferior ao que você poderia comprar. Por quê? Porque toda vez que você compra uma para você e outra pro governo. Pra ele torrar. Legal. Paga uma porrada de imposto e instalou o troço. Beleza. Vamos lá, vamos produzir? Bom, agora você vai precisar fazer a burocracia de rodar uma empresa. Aí depois vem impostos. Aí depois vem todas as coisas que vocês já conhecem. Porque eu não quero entrar em todas, já tá depressivo o suficiente o vídeo, mas vocês já sabem aí, a partir daí, como é que vai ser a coisa. Mas mesmo a parte antes, muita gente não vê. Então quando você tem toda essa estrutura institucional, não precisa nem ser tributária, a gente pode, claro, tem a tributária, mas a gente pode só entrar na estrutura institucional, que diz, por lei, é proibido empreender no Brasil. Você olha e pensa, o Brasil é pobre por quê? Porque é ilegal que ele seja rico. Essa é a resposta final que você tem que chegar na sua cabeça. É crime que você produza alguma coisa no Brasil. Aí você pensa, por que a gente é pobre? Mas também você queria o quê, né, meu filho? Enfim, alguns links na descrição para você ler. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.